Eu sou Silvia Pontaut, vou apresentar um resumo sobre estudo sobre o nível de envelhecimento de curto prazo de ligantes asfálticos envelhecidos em laboratório e em usina. Então, para começar, a mistura asfáltica ela é composta pelo ligante asfáltico, os agregados, o ar, às vezes alguns aditivos, e é usado para pavimentação. E aí, o ligante asfáltico, que faz parte da mistura, ele se degrada e envelhece em dois processos. O envelhecimento de curto prazo, que é o nosso foco, que acontece quando o material passa pela usina, como mostrado aqui, e de longo prazo, quando ele é exposto ao tráfego e à luz solar. O que acontece? Nesse envelhecimento ele perde voláteis e nessa ele se torna mais viscoso, perde a flexibilidade e tende a sofrer de fadiga mais rápido. Então, como a gente quer dimensionar as coisas de forma mais econômica e eficiente possível, a gente costuma estudar os materiais provenientes de campo para entender como que eles se comportam, como é melhor. E recuperar esse material de campo, trazer, obter, é trabalhoso. Por isso, muitas vezes é estudado o material envelhecido em laboratório, com o propósito de tornar um processo mais simples, mais rápido e mais eficiente. Mas, já que o asfalto varia tanto, existe a dúvida se os materiais são equivalentes ou não. Disso vem para o ramo da pesquisa. Existem vários métodos de envelhecimento de ligante asfáltico em laboratório, seja de curto prazo ou de envelhecimento de longo prazo. Existem vários tipos de materiais asfálticos, com ou sem asfalto, partículas de borracha, emulsões asfálticas, preparados a frio, saber o quê. As misturas asfálticas também têm diferentes composições. E aí surge a dúvida se o material envelhecido no laboratório realmente simula o que vem da usina ou vem do campo. Então a gente tem trabalhos de Rossi e de Stiring sobre isso. Então nosso objetivo aqui vai ser analisar as propriedades geológicas do ligante asfáltico, que é um asfalto borracha, que veio da mistura extraída da usina e também do envelhecido em laboratório, e ver se os materiais têm parâmetros equivalentes ou não, e se os processos de envelhecimento são equivalentes. A metodologia para o ligante que veio de usina, do material de usina, a gente vai extrair ele usando um procedimento adaptado da STM 2172, usando essa estrutura. Ele vai ser recuperado por um evaporador rotatório, a borracha vai ser recuperada por flotação e reincorporada de volta ao material. Já o envelhecimento em laboratório vai seguir os parâmetros da NBR 15235, como mostrado aqui, em que ele fica 85 minutos dentro de uma câmara a 173 graus Celsius com injeção de ar. E em seguida vai ser feita análise pelo reômetro de tesouramento dinâmico com amostras de 25 mm seguindo a norma. Vai ser analisada a classificação do SuperPave, seguindo os critérios exigidos pela norma de aceitabilidade, reprodutibilidade e repetibilidade dos ensaios, para classificar ele numa das categorias SuperPave, e também o ensaio de fluência e recuperação elástica, seguindo a normativa vigente no Brasil. Então, os resultados desse ensaio foram mostrados nessa tabela, em cinza destacados que não passaram os critérios de aceitabilidade, exibidos na mini tabela à esquerda. Então, considerando os aprovados, os dados que realmente foram aceitáveis, a gente percebe que a classificação SuperPave do material de usina é 64xx, enquanto que do envelhecido no laboratório é de 70xx, apresentando uma diferença. Já o resultado de fluência e recuperação é mostrado nessa tabela, uma parte do ensaio. Os dados são compilados, então, para a tensão de 100 Pascal e depois para a tensão de 3.200 Pascal. Cada um deles resulta nessa pequena tabela à esquerda, que é compilada depois nessa tabela maior. Nesses dados em específico, nós tivemos um problema experimental, então os dados em vermelho não foram similares, ao contrário dos azuis, que foram bastante parecidos. Então, analisando esses valores, a gente percebe que, apesar dessa erro experimental, os valores de usina são muito diferentes dos observados no material proveniente de laboratório. Então, aí a gente chega no resultado principal. A classificação SuperPave mostrou que o material usinado é mais viscoso do que o envelhecido no laboratório, apresentando características diferentes. E o ensaio de fluência e recuperação mostrou parâmetros muito diferentes para os dois materiais. Assim, a gente pode concluir que o processo de envelhecimento realizado em laboratório não é equivalente ao que é observado na usina, tal como mostrado pelo Rossi e Stiring em suas pesquisas, concordando com isso, mas que houveram nesse trabalho contribuições, como forma de trabalhar com asfalto borracha e estudo no material proveniente do estado de São Paulo, que não existia até o momento nesse aspecto. Agradecimentos ao PIBIC pelo apoio financeiro à pesquisa, a minha orientadora e a colaboradora da pesquisa, e aqui as referências.